Nesta videoaula iremos utilizar o Audition para aplicar o design de som a um pequeno clipe de vídeo. Devemos começar por criar o ficheiro em múltiplas faixas, tendo em atenção de que deveremos guardar este ficheiro na mesma pasta onde se situam os ficheiros a importar. Devemos confirmar as sugestões quanto ao estéreo, profundidade de bits e também taxa de amostragem. De seguida, devemos importar todos os ficheiros necessários ao projeto. O programa não edita o áudio diretamente em vídeos, mas permite visualizar as imagens de modo a podermos sincronizar os sons com as imagens. Antes de começarmos a trabalhar, é importante também colocar as taxas de amostragem coerentes com o ficheiro em múltiplas faixas que já foi criado. Por exemplo, o ficheiro da nave está com uma taxa de amostragem de 44.100 e uma profundidade de bits de 16. O ficheiro de que criamos em múltiplas faixas está com 32 bits na profundidade. Por isso precisamos de alterar praticamente todos os ficheiros, ou seja, tem que haver uma coerência com a taxa de amostragem e também com a profundidade de bits do ficheiro de múltiplas faixas que foi criado. Para alterar a taxa de amostragem e a profundidade de bits, devemos clicar duas vezes para abrir o ficheiro em modo monofaixa e de seguida ir a editar, converter tipo de amostra, colocar a taxa de amostragem em 48.000 e a profundidade de bits para 32. Estes passos devem ser feitos para todos os ficheiros que não estão com a taxa de amostragem e a profundidade igual ao ficheiro criado em modo múltiplas faixas. Depois de convertermos todos os ficheiros para a mesma taxa de amostragem e para a mesma profundidade de bits, podemos alterar a disposição dos painéis para facilitar o processo de design de som. Podemos ir à janela, espaços de trabalho e de seguida optar para editar áudio para vídeo. Devemos selecionar o ficheiro do vídeo e arrastá-lo para junto das múltiplas faixas. Automaticamente a referência de vídeo fica colocada na parte de cima. Ao clicar na barra de espaço, podemos verificar que o vídeo já está a ser reproduzido. Antes de começarmos a fazer então o design de som, podemos verificar aqui no painel dos arquivos que a maioria dos sons ainda não está salvo. Podemos, numa só operação, salvar todos os ficheiros, aplicando aqui a opção Arquivo, de seguida salvar tudo. No início do vídeo dá logo para perceber que o contexto onde decorre a ação é um ambiente noturno. Por isso vamos aproveitar as duas primeiras faixas para colocarmos os sons que estão desde o início do clipe de vídeo até ao final. Iremos utilizar para isso o ficheiro da noite. Podemos, mesmo sem clicar duas vezes para abrir em modo forma de onda, clicar neste botão para poder reproduzir o ficheiro que estiver selecionado no painel dos arquivos sem o importar. É este precisamente o ficheiro que pretendemos. Uma vez que esta faixa está totalmente ocupada por este som, podemos já colocar o nome de som noite.
Aos 13 segundos, conseguimos perceber que há um plano onde o banco é mexido e podemos supor que este movimento foi causado pelo vento. Efeitos sonoros. No plano seguinte, temos um contrapicado para um catavento que também se move, fruto igualmente do vento. De qualquer modo, aqui irei optar pelo ficheiro Squeak. É importante que o efeito sonoro coincida com o movimento. Uma vez que já não precisamos desta parte do som, podemos aplicar uma máscara de modo a ocultar esta segunda fase do som do squeak. Para ocultarmos esta parte, através da máscara, ocultar o efeito do som. Nesta fase, a cena já decorre dentro da casa e por isso iremos fazer o seguinte. Na faixa reservada para o som da noite, deveremos clicar de modo a criarmos dois pontos-chave de edição de volume para podermos baixar. É normal que no interior da casa o som do ambiente noturno fique mais baixo. Não devemos baixar ao ponto dele não ficar audível. Ao segundo 25, temos aqui uma alteração súbita aqui da luz, pelo que se justifica colocarmos aqui um som não diegético que dê a sensação de que houve ali uma alteração à normalidade. Irei optar pelo ficheiro impacto psicológico. Uma vez que nesta fase já estou a utilizar dois ficheiros, uma vez que nesta fase estou a utilizar duas faixas para efeitos sonoros, devo colocar também na faixa 3 o nome de efeitos sonoros 2. Devo também ter o cuidado de colocar o início do impacto psicológico precisamente no mesmo local onde aparece a luz. Nesta cena, regressamos ao exterior, pelo que o som do exterior já deverá estar novamente normal. Ao mesmo tempo, também devemos colocar um som relativo à nave. Este som relativo à nave irá continuar até ao final do clipe, pelo que irei utilizar então uma faixa apenas para o som da nave. Irei também fazer uma alteração na ordem da faixa do som da nave. Primeiro alterei o nome, de seguida vou alterar para que fique aqui debaixo do som da noite. Nesta parte, estamos novamente no interior
E quando estamos no interior é normal que o som da noite e também da própria nave fique muito mais baixo. Uma vez que eu agora tenho dois sons que devem estar coincidentes em termos de amplitudes, irei utilizar uma faixa de barramento para poder controlar o som destes dois ao mesmo tempo. Devo fazer, portanto, aqui múltiplas faixas e adicionar faixa individual de barramento. O objetivo desta faixa de barramento é controlar o som da nave e controlar o som da noite. Devo aumentar a altura e, de seguida, colocar isto de forma a que fique visível a linha amarela. Devo também fazer a alteração da saída do som destas duas faixas. Em vez de enviar para a mestre, devo enviar para a faixa do bus A. A mesma coisa relativamente ao som da noite. Ou seja, neste momento, estas duas faixas já enviam o som para o bus A. Posso, assim, diminuindo o som do bus A, conseguir baixar o som destas duas faixas. Claro que não devo baixar ao ponto disto não ficar audível. Relativamente à ação, nesta fase temos aqui uma pessoa que começa a levitar, ou seja, convém que coloquemos um som não diegético que acompanhe esta anormalidade. O som que faz sentido utilizar para este movimento será o atmosfera. O som da atmosfera, infelizmente, não tem a duração que chegue, tendo em conta a ação. Para conseguir esticar o som, deverei ativar aqui a seguinte funcionalidade: alternar amplificação do clipe global. É uma opção que está na parte de cima. Tem o ícone de um cronómetro. Quando eu clico neste botão, aparecem aqui estes pequenos triângulos e, se colocarmos o rato em cima deste triângulo, conseguimos esticar o som para a duração que pretendemos. Não devemos, contudo, exagerar no esticar ou no encolher do som, porque estamos a alterar a tonalidade e podemos ter resultados que não pretendemos. Como é audível, ele criou alguma distorção, pelo que devemos diminuir um pouco a sua duração com 128%, já parece aguentar a qualidade do som sem ficar distorcido. De seguida irei novamente retirar aqui a ativação da amplificação dos clipes. Nesta parte da ação temos aqui um impacto da cabeça dele com a parede do choque. Uma vez que a personagem não parece ter ficado perturbada com o impacto, irei colocar este som para dar a sensação que ele continua a sonhar. Irei utilizar esta faixa dos efeitos sonoros. Temos um segundo impacto e, para este segundo impacto, irei colocar o ficheiro do som Crash.
Nesta fase, a partir da faixa de barramento, irei colocar novamente o som nos 0 decibéis. Como já estamos outra vez no interior, irei baixar então o som da noite e o som da nave. Aqui temos o primeiro som do erro, uma vez que o extraterrestre parece enganar-se no botão que deveria clicar. Aqui temos um clique da caneta. E depois parece que o instrutor está a escrever. Uma vez que nesta parte já não temos mais som, podemos começar a cortar, porque o som da noite e outros sons continuam para além deste tempo. Posso utilizar até a segunda lâmina, que permite cortar todos os clipes. De seguida, só teremos que eliminar os sons que estão aqui depois do próprio vídeo. Outro dos efeitos possíveis é o de tirar partido da espacialização, uma vez que este ficheiro em múltiplas faixas está em modo estéreo. Por isso, quando o catavento está virado para o lado esquerdo, iremos direcionar o som para a coluna do lado esquerdo. Clicamos no azul e colocámo-lo na parte de cima. Ou seja, o som deste efeito sonoros só está a ser emitido para a coluna da esquerda. À medida que o catavento vai virando, podemos seguir este movimento trazendo o som para o lado direito. Antes de finalizarmos, devemos aproveitar para fazermos algumas alterações. Primeiro devemos eliminar as faixas que estão vazias e devemos colocar na faixa mestre alguns efeitos. O primeiro efeito é o limitador forçado, que serve para impedir que os sons ultrapassem o limite dos -3. Amplitude e compactação e, finalmente, limitador forçado. Irei definir que o som não irá ultrapassar, por exemplo, os -3 decibéis. Outro dos efeitos tem a ver com o compactador de banda simples para colocar os sons o mais equilibrado possível. Irei definir que, por exemplo, a partir dos -15 decibéis, irei utilizar a proporção de 4:1. Com esta masterização, irei certificar-me que o ficheiro nunca irá ultrapassar um limite aconselhável e também terei uma pequena harmonização de todos os áudios.
Por último, devemos exportar o nosso ficheiro utilizando, então, o caminho arquivo, exportar e, finalmente, mixagem de múltiplas faixas, seção inteira. Devemos colocar um nome no ficheiro, definir a localização e o formato pretendido.